Olá, você está no podcast Vamos Juntos. Eu sou o Padre Neto, salesiano de Dom Bosco, e aqui nós vamos refletir, rezar, desenvolver ainda mais a nossa espiritualidade, confrontando a fé com a vida. E eu te convido a abrir a mente e o coração. Vamos juntos! Que bom que você veio comigo, com alegria que eu te acolho aqui nesse podcast. E nesse episódio a gente vai ter um tema muito especial para falar. Nós vamos falar um pouco sobre Nossa Senhora Auxiliadora dos cristãos. Vamos juntos? A Virgem Maria sempre foi venerada e festejada por todos os cristãos que invocam seu socorro e o seu auxílio nas horas de sofrimento, nas horas de aflição. Isso acontece porque, segundo o texto bíblico no Evangelho de João, na cruz, Jesus deu Maria como mãe de João e deu João como filho de Maria. Foi assim que ele falou: mulher, eis o teu filho, e filho, eis aí tua mãe. É por isso que nós, assumindo o lugar do discípulo amado por Jesus, temos Maria como nossa mãe, nosso auxílio nas dificuldades. No entanto, a celebração de Maria Auxiliadora, ela remonta de um tempo bem antigo da nossa igreja. Tanto no século XVI quanto no século XIX, Maria foi aclamada como auxiliadora dos cristãos em momentos de grande dificuldade para a igreja, tanto em períodos bélicos, quando a igreja se envolveu em algumas guerras, quanto em perigos com relação ao próprio Papa, quando ele foi sequestrado por Napoleão, isso já no iniciozinho do século XIX, tá? Foi dessa segunda vez que o Papa entrou solenemente em Roma, depois de ter sido recuperado do seu cativeiro, e depois que assumiu novamente a Santa Sé, voltou a exercer suas funções como Papa e atribuiu a própria sobrevivência à Mãe Maria. Dessa forma, em 1815, olha o tempão que já faz, instituiu a festa de Nossa Senhora Auxiliadora. E essa festa deve ser celebrada todo dia 24 de maio. A devoção se propagou por muitos, mas muitos países de vários continentes que celebram Nossa Senhora como sua padroeira. Por exemplo, a gente tem a Austrália, a China, a Polônia, a Argentina e também muitos países do leste europeu também já saudavam Maria como auxiliadora há muito tempo atrás. Porém, o maior devoto e propagador do culto à Nossa Senhora Auxiliadora foi com certeza o nosso querido e amado Dom Bosco, São João Bosco, que desde o início de sua trajetória como pai da família salesiana, colocou toda a sua obra de sacerdote e fundador sob a proteção e o auxílio de Maria. Ele fundou tanto os Salesianos de Dom Bosco, que é o nome oficial da gente, é a Pia Sociedade de São Francisco de Sales, quanto o Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora, que são as Salesianas de Dom Bosco, que a gente já conversou um pouquinho aqui no nosso último episódio, e também os Salesianos Cooperadores, que é um grupo de leigos e sacerdotes que a gente vai falar também em outros episódios, tá bom? Foram esses missionários que espalharam com sua chegada a devoção e a celebração da festa de Nossa Senhora Auxiliadora. E isso aconteceu em todos os cantos do planeta onde tinha salesiano, salesiana ou salesiano cooperador, com certeza se desenvolveu a devoção à Nossa Senhora Auxiliadora. Aqui no Brasil foi assim que chegou a devoção, graças à família salesiana. Tanto que existe um grupo em específico que é muito devoto à Nossa Senhora Auxiliadora, que é o grupo da ADMA, que é a Associação dos Devotos de Maria Auxiliadora, que existe também por todos os lugares onde tem a Salesiana de Dom Bosco. Sempre tem um grupinho da ADMA, e é esse grupo a gente saúda também, manda o nosso abraço, o nosso carinho a vocês. Quem conhece um pouquinho Nossa Senhora Auxiliadora já sabe como a imagem dela é, né? É uma grande senhora vestindo um manto azul, um azul bem intenso, com a sua túnica rosinha, com o menino Jesus no braço, e essa mulher tem uma coroa e segura também em outra mão o cetro. No entanto, eu não sei se vocês sabem, mas lá em Turim existe um grande quadro muito bonito. Eu nunca fui ver pessoalmente, mas eu já ouvi pela internet e eu peço que vocês pesquisem agora, se puderem. Procurem aí na internet quadro de Maria Auxiliadora em Turim. Vocês vão ver
Que linda imagem, e ela é repleta de representações, e é sobre essa imagem, sobre esse quadro enorme, muito bonito de Maria Auxiliadora, que a gente vai falar um pouco mais a partir de agora, tá bem? Bom, a história desse quadro é assim. Em 1865, Dom Bosco encarregou um pintor, o nome dele é Tomás Lorenzoni, que nasceu em 1824 e morreu em 1902. Ele encarregou este homem de pintar um quadro de Nossa Senhora Auxiliadora, rodeada por um coro de anjos, apóstolos, mártires, profetas, virgens, confessores e algumas cenas das grandes vitórias alcançadas com a ajuda de Nossa Senhora Auxiliadora. Era muita coisa, né? O pintor perguntou a Dom Bosco em que praça de Turim ele ia colocar esse quadro tão grande, porque foi assim que ele percebeu que o quadro só podia ficar se fosse numa praça gigantesca, devido ao tanto de elemento que ia ter nesse quadro. Então Dom Bosco decidiu que o quadro teria Nossa Senhora, os apóstolos, os evangelistas e um grupo de anjos. Aí já diminuiu um pouquinho, né? E embaixo devia aparecer o Oratório de Turim, que era a primeira obra fundada por Dom Bosco, e ao fundo uma basílica de lá da Itália chamada Basílica da Superga. Bom, passaram-se 3 anos e o quadro ficou pronto. Então o quadro foi levado para a Basílica de Maria Auxiliadora e ele está lá até hoje para quem quiser visitar. Nossa Senhora é representada no alto, entre as nuvens, como vocês devem estar vendo aí na imagem que vocês olharam na internet. Ela aparece como rainha do céu. Por isso que ela tem essa coroa na sua cabeça. E na sua mão ela tem um cetro, símbolo do seu poder. A pomba estende suas asas sobre sua cabeça, como vocês estão vendo aí no quadro. E mais acima tem um olho. Esse olho é o olho de Deus Pai, que ilumina tudo. Se vocês percebem, a luz vem diretamente de cima e o ponto de luz principal vem do olho de Deus. Maria Auxiliadora é rodeada por anjos que estão diretamente olhando para a sua realeza. Podem perceber que os anjos estão admirados e prestando homenagem a Nossa Senhora por causa da coroa que foi colocada por eles. Com a mão esquerda, Nossa Senhora segura o menino Jesus, que tem os braços abertos, oferecendo assim a sua graça e a sua misericórdia a todos que recorrerem à ajuda de sua mãe. Na cabeça dela há uma coroa, e em volta dessa coroa aí tem 12 estrelas, com a qual é proclamada a Rainha do Céu e da Terra. Podem perceber que mais à frente de Maria está Jesus. Ela como que apresenta Jesus para nós como sendo o verdadeiro e grande auxílio de todos os cristãos. Mas em volta de Maria nós encontramos também, um pouquinho abaixo, os apóstolos. Pedro, com a chave, e Paulo, com espada, que ocupam no quadro o lugar principal entre os apóstolos. Eles estendem os braços como para pedir a sua proteção. À direita está São Lucas, sentado sobre um touro, remetendo ao lugar do sacrifício próprio do Antigo Testamento. O Evangelho de São Lucas começa com um sacrifício do sacerdote Zacarias. É por isso que Lucas é representado geralmente como um touro. São Mateus aparece coberto com um manto branco. Tem nos braços um menino em forma de anjo, porque ele começa o evangelho dele enumerando os antepassados humanos de Jesus. Já São Marcos está sentado sobre um leão, para lembrar o grito que o evangelista brada no começo do seu evangelho, quando diz: "A voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor". É o rugido do leão, que quem fala, segundo esse evangelista, é exatamente João, o primo de Jesus, parente de Jesus. Já na parte de São João Evangelista, o que aparece aí de verde, encoberto com manto vermelho, pertinho dele, entre as nuvens, aparece uma águia. E essa águia justamente significa que ele, escrevendo o Evangelho, levantou o voo como uma águia, porque ele consegue ter uma visão mais geral no seu Evangelho. E ainda tem outros apóstolos aparecendo aí mais em volta, levando os instrumentos do seu martírio. São eles, à esquerda de Nossa Senhora, São Tiago Maior, São Matias, Santo André e São Filipe. E do lado direito de Maria está São Bartolomeu, São Simão, São Judas Tadeu e São Tomé. Um pouco abaixo de São Filipe está São Tiago Menor. Entre Pedro e Paulo aparece a Basílica de Maria Auxiliadora e no horizonte a colina de Superga com o templo dedicado à Virgem Maria, Mãe de Deus.
E é esse o quadro de Maria Auxiliadora que vocês conseguem ver aí, né? É um quadro muito bonito e tem uma representatividade bastante interessante. Mostra mesmo o espírito que Dom Bosco queria colocar quando falou sobre Maria Auxiliadora dos cristãos. O espírito que ele queria ensinar para a gente. O que significa Maria, de fato, auxiliadora dos cristãos. Isso tudo acontece, gente, da parte de Dom Bosco, porque Maria sempre esteve muito presente na vida dele, para colaborar na salvação da juventude, que é a porção mais delicada e preciosa da sociedade humana. O Espírito Santo, com a maternal intervenção de Maria, suscitou Dom Bosco. A Virgem Maria indicou a Dom Bosco seu campo de ação entre os jovens e constantemente o guiou e o sustentou, sobretudo na fundação da Sociedade de São Francisco de Sales e da família salesiana como um todo. A gente acredita que Maria está presente entre nós e ela continua a missão de mãe da igreja e auxiliadora dos cristãos entre nós, salesianos de Dom Bosco, na nossa família salesiana. E a gente se entrega confiante a ela, a humilde serva do Senhor, que operou coisas grandiosas. E assim os salesianos tentam se tornar, entre os jovens, testemunhas e sinais do amor de Deus. Maria foi a grande mestra de Dom Bosco, e guiado por ela, Dom Bosco viveu, no encontro com os jovens do primeiro oratório, uma experiência espiritual muito forte, e também uma experiência educativa, e chamou essa experiência espiritual e educativa de sistema preventivo. E no caminho de educação e evangelização de toda a juventude, Maria aparece como uma presença materna. É por isso que a família salesiana tenta torná-la conhecida e amada como aquela que acreditou, ajuda e infunde a grande esperança na salvação de todas as pessoas. A nossa querida Mãe de Deus, Nossa Senhora Auxiliadora, ocupa uma posição muito importante, singular na história da salvação. Ela é o modelo de oração e de caridade pastoral, é a mestra de sabedoria e é a guia principal da nossa família salesiana. Contemplamos e imitamos a fé de Maria, a solicitude dela pelos necessitados, a fidelidade na hora da cruz e a alegria pelas maravilhas operadas pelo Pai. É por isso que, como Dom Bosco, toda a família salesiana nutre para com Maria uma devoção de filho. As cores da roupa de Maria Auxiliadora, como vocês conseguem ver na pintura, são o manto azul e aquela cor avermelhada na sua túnica. Bom, essas cores também têm um significado bem especial. O azul representa a graça de Deus que envolve Maria. É por isso que esse tom de azul é o azul do céu, minha gente. Sobre Maria veio a força do alto, conforme tenha sido prometido pelo anjo lá na Anunciação. O Espírito Santo vai te envolver. Então o envolvimento de Maria pelo Espírito Santo se dá nessa representação pela cor azul. E a cor avermelhada, que está na roupa de Maria, representa a carne, a fragilidade humana. É por isso que o tom que é colocado lá é esse tom quente, esse tom avermelhado. Então, a gente está acostumado a ver as imagens de Maria Auxiliadora nesse tom mais rosa, né? No entanto, tem que ser aquele rosa muito mais puxado para a cor da carne, né? Aquele tom avermelhado da carne. É por isso que tem esses dois tons. Claro que na antiguidade, no tempo em que Maria viveu, ela não usava azul e vermelho, né? Esses tons aí representam, né? Eles não são a cor da roupa dela. Como a gente vê também, Nossa Senhora aparece com um tom de pele bem clarinho, bem como os outros personagens também, bem estilo europeus, né? O cabelo loirinho, o Jesus também bem loirinho. E a gente sabe que com certeza Maria não tinha aquela aparência, visto que Maria era uma mulher da região palestinense, ali de Israel. Maria era de lá do Oriente, por isso mesmo que ela não ia com certeza ter esse tom de pele clarinho e esse cabelinho loiro. Então por que eles aparecem assim? Como vocês sabem, os artistas têm esse poder de expressão a partir também do universo que eles conhecem. É por isso que naquela época o pintor com certeza conseguia retratar Maria naquele tom de pele e os outros personagens também, porque era um mundo que ele conhecia. Ele certamente não conhecia tanto assim a paleontologia bíblica para poder retratar as cores, né, e as feições de povos de outros lugares
para poder representar. Inclusive, foi assim que a gente aqui no Brasil conheceu Jesus. As representações de Cristo e de todos os personagens bíblicos geralmente foram europeus, porque quem nos colonizou, quem nos catequizou foram os europeus e eles trouxeram seus elementos também na sua representatividade religiosa. É só a gente entender o que representa aquilo. Mas é importante que a gente fale, sim, só para que isso fique bem claro, tá bom? Para nós, hoje em dia, que temos o conhecimento mais profundo sobre a história bíblica e sobre toda a história do povo antigo, bom, estamos descobrindo ainda, é importante a gente significar bem, certo? A pintura que a gente tem é europeia, mas a gente sabe que, na realidade, Jesus não era loirinho, enfim. No entanto, isso não deve ser, como eu falei, o principal. O que deve ser principal para nós é a mensagem que tudo isso quer passar. O cabelo de Maria ser loiro não muda em nada que ela é a mãe de Deus, intercessora de todos nós. O fato de Jesus ser galeguinho naquela pintura não muda em nada o fato dele estar com os braços abertos para receber as nossas preces. E Maria, apresentando Jesus, independente do tom de pele dela, com certeza nos apresenta o Filho de Deus, aquele a quem prestamos toda a nossa adoração, o nosso culto. Maria, na história da nossa salvação, na verdade, para nós é um exemplo, como a primeira da fila, como aquela que orienta a gente para Jesus. É por isso que a gente vai atrás dela. Eu sei que esse episódio deixou vocês com gostinho de quero mais para entender um pouco mais sobre Nossa Senhora. É por isso que o nosso próximo episódio também será dedicado a falar um pouco de Maria e sobre a história da coroação. Vocês já ouviram falar em coroação de Nossa Senhora? Pois é, todo final do mês de maio acontece a famosa coroação de Nossa Senhora nas comunidades cristãs católicas. Então, para contar um pouquinho sobre Nossa Senhora, sobre por que a gente faz essa coroação, o nosso episódio de semana que vem vai ser totalmente dedicado a isso. Posso contar com você na audiência? Posso esperar por você para a gente seguir juntos, conhecendo e aprofundando um pouco mais a nossa fé? Então eu te espero na semana que vem. No entanto, a gente não pode terminar esse nosso encontro de hoje sem rezar, né? A oração mais popular que a gente tem a Nossa Senhora é a oração à Nossa Senhora Auxiliadora Protetora do Lar. É por isso que a gente vai ter aqui agora a voz de uma jovem da paróquia São João Bosco, da Lilian, que vai rezar conosco essa oração de Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos, Protetora do Lar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santíssima Virgem Maria, a quem Deus constituiu a auxiliadora dos cristãos, nós vos escolhemos como Senhora e Protetora desta casa. Dignai-vos mostrar aqui vosso auxílio poderoso. Preservai esta casa de todo perigo, do incêndio, da inundação, do raio, das tempestades, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai, protegei, defendei, guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa. Sobretudo, concedei-lhes a graça mais importante, a de viverem sempre na amizade de Deus, evitando o pecado. Dá-lhes a fé que tivestes na palavra de Deus, e o amor que nutristes para com vosso Filho Jesus, e para com todos aqueles pelos quais ele morreu na cruz. Maria, auxílio dos cristãos, rogai por todos que moram nesta casa, que vos foi consagrada. Amém. Muito obrigado, Lilian. E agora a bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos, desça sobre todos vocês, sobre sua saúde, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sempre falo aqui, mas não custa repetir. Para você poder ajudar o nosso podcast a crescer mais, divulga o nosso programa, hein? Fala para as pessoas dessa nossa formação semanal, desse nosso momento de crescimento humano e religioso. Espalha para os seus amigos, vamos ouvir juntos e caminhar juntos rumo ao nosso crescimento. Então eu conto com você também na elaboração dos nossos podcasts. É só mandar pra gente seu tema, procura por nós aí pelo canal em que você escuta e manda pra gente a sugestão de tema pro nosso podcast, tá bem? E esse mês mariano é tão inspirador, né? A galera da JS Nordeste, que é a Articulação da Juventude Salesiana Nordeste, está lançando esse mês uma série de desafios diários, de compromissos diários,
por causa do mês mariano. Te convido a acompanhar também no Instagram AJS Nordeste. Bom, conto com você semana que vem. Vamos juntos! Esse podcast é uma iniciativa da AJS Caetés, Inspetoria Salesiana São Luís Gonzaga.